Do goleiro ao ponta-esquerda, do presidente ao faxineiro. O clima no Flamengo é totalmente de revolta após a vitória por 2-1 sobre o Estudiantes, na noite de quinta-feira no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Afinal, o rubro-negro vencia por 2-0 e controlava o jogo até ficar com um jogador a menos aos 37 minutos do segundo tempo. Além da injusta expulsão de Plata, que foi atingido por Facundo Rodrigues e sofreu a falta ao invés de cometê-la, os jogadores rubro-negros também enxergaram mais dois erros cruciais do árbitro colombiano Andrés Rojas. O toque involuntário de mão do zagueiro argentino na área, evitando o corte de Luiz Araújo um segundo antes da chegada de Plata, e a bola do gol de Carrillo só sobrou para ele após Román Gomes bloquear com o braço, também involuntariamente, a cabeçada de Ayrton Lucas, que iria afastar o perigo após um cruzamento na área. Enquanto a diretoria se movimenta nos bastidores para protestar formalmente na Conmebol, o elenco pegou a bronca da arbitragem como motivação para o jogo da volta na Argentina. Faltam 90 minutos, e vamos juntos para a segunda batalha. Nós, pelos nossos, contra tudo, postou Arrascaeta, que ganhou o coro de De La Cruz. Vamos! Contra todos há que continuar. Quem também apareceu nas redes sociais foi Plata, primeiro para usar da ironia e parabenizar a Conmebol por sua expulsão, mas apagando na sequência. Depois, fez uma postagem com fotos do jogo e a legenda: "Uma pena não poder estar em campo com meus companheiros no jogo de volta, mas não tenham dúvida de que serei o primeiro a apoiar de fora. O segundo jogo já começou e vamos trabalhar para buscar essa classificação. Por nós, por vocês, pelo Flamengo." Na saída do Maracanã, alguns jogadores pararam para falar com a imprensa, como o goleiro Rossi, que citou o confronto com o Inter nas oitavas de final da Libertadores como exemplo para apostar em nova vitória fora de casa. "Aquele gol no finalzinho nos deixa um pouco insatisfeito pelo resultado final, mas a gente sabe que faltam mais 90 minutos. Como eu falei naquele momento depois do jogo contra o Inter aqui também, a gente vai lá para vencer o jogo, para fazer a nossa parte." Outro confiante em manter a fama de visitante indigesto do Flamengo foi Léo Ortiz. O zagueiro descartou jogar na Argentina com a vantagem debaixo do braço e, ao mesmo tempo, alertou para a lição deixada contra o Estudiantes no Maracanã para não permitir interferência das arbitragens. "Não vale ficar falando muito de arbitragem porque Libertadores e Sul-Americana as coisas são dessa maneira. Então, se você não quer depender de alguma coisa de arbitragem, tem que fazer gols. Foi o que a gente fez. Lógico que fica um pouco de frustração pelo gol sofrido no final, mas consequência de um jogo muito disputado. Temos a vantagem e vamos lá para vencer o jogo e classificar. O rubro-negro decide a vaga na semifinal contra o Estudiantes na quinta-feira da semana que vem, novamente às 21h30 de Brasília, no estádio Jorge Luiz Hirsch. A vitória pela diferença mínima dá ao time de Felipe Luiz a vantagem do empate na Argentina.